Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Luiz Guilherme, Manuela e João Gabriel conversam com Zilá Ramires Ferreira sobre a carreira de magistratura. Oi, boa tarde. Eu sou Luiz Guilherme, do Colégio Portinari, pretoriano, e eu, junto da Manuela Quartucci e do João Gabriel, iremos entrevistar a Zilá sobre o tema carreira de magistratura. Eu agradeço o convite, foi uma boa surpresa em ser útil a vocês. E eu sei que vocês estão nessa fase de escolha e ter contato com outras carreiras que não nasceram prontas, mas vieram de uma caminhada. Eu acho que é bastante interessante, até porque abre um leque, né? Depois do direito há muitas coisas que se podem fazer, muitas carreiras, muitas escolhas, e essa é uma delas. Então, o que eu quero hoje é ser útil a você. É aquilo que não é reduzido só aos advogados, né? Que você pensa em fazer direito, quer ser advogado. Ele abre margens para muitas outras Isso, eu acho que a primeira definição é se você vai para uma carreira pública ou para uma carreira privada, tá? Se for pública, são os concursos, magistratura, Ministério Público, delegado, servidor público, tem um leque imenso, né? De carreiras também que podem se servir, como diplomacia. Então, o direito abre um leque enorme. E no ramo privado há advocacia, mas existe uma advocacia preventiva, uma advocacia de consultoria, não é só a advocacia do litígio que é possível, né? O que a gente mais vê, ou em números, ou a gente mais tem contato é com a advocacia, mas é um leque muito maior, né? E é interessante que vocês tomem contato com isso e façam as suas possíveis escolhas, né? Aproveitando esse gancho, qual foi a sua vontade, assim, como surgiu essa vontade de ser juíza? Não dá para falar que na época de vocês, por exemplo, eu já nutria essa expectativa. Na verdade, eu terminei meu terceiro colegial pensando em psicologia ou medicina. E daí, na época, a minha mãe, percebendo que eu não estava madura para a escolha, me fez a sugestão de prestar só psicologia, porque sabia que eu não tinha estudado o suficiente para uma medicina. Daí, na verdade, o contrário, para prestar medicina ao invés de psicologia, sabendo que eu encontraria mais dificuldade e achando que eu precisava de um ano de cursinho para amadurecer. Então, só prestei medicina naquele ano e nas férias eu fui para a Santa Casa e comecei a assistir cirurgias e percebi que medicina não era a minha praia, de jeito nenhum. E havia uma questão de admiração. Minha mãe era médica, então vendo o que ela fazia com prazer e gostava, e eu adorava, sempre gostei muito de criança, eu achei que essa era uma carreira possível. Mas não, percebi, passava mal, via borboleta, o paciente tinha um equilíbrio emocional que eu não tinha na mesa de cirurgia, e eu cheguei à conclusão de que aquilo não era para mim, né? Eu até pedi para ficar na maternidade embrulhando o bebê, mas não fui atendida na época. E daí eu fui fazer cursinho. E no cursinho surgiu a ideia do direito. E eu prestei direito no meio do ano, fiz 6 meses de cursinho. Na faculdade em Bauru, e eu entrei, dado importante, eu entrei com meu pai advogado. Então era algo que eu falei, bom, acho que eu admiro um, admiro o outro, né? Vai ver que embora admirasse os dois, vai ver que a minha linha é mais pro meu pai. Só que um ano depois do meu ingresso na faculdade, meu pai entrou no concurso da magistratura do trabalho. Sim. E daí todo mundo comemorou, menos eu. Falei, fiquei órfã. E no início da minha faculdade, eu ganhei um livro dele e ele me chamando de colega na advocacia. Quando ele passou no concurso, ele me deu um outro livro
me chamando de colega de novo, mas na magistratura. Eu falei, ixi, mudou tudo. Mas não via como possível, né? Daí no final, nos últimos 2 anos da faculdade, eu estava muito ansiosa pela prática. Enquanto eu só tive contato com o direito como uma coisa teórica de faculdade, eu não me identificava, não. Fiquei em dúvida, cheguei a prestar uma segunda faculdade de serviço social, passei, tentei levar as duas ao mesmo tempo, mas não me interessei. Daí voltei, fiquei em direito, em dúvida. E daí fui fazer estágio na Justiça do Trabalho, na Vara do Trabalho. E adorei. Esse espírito de trabalho público, né? De secretaria, de vara, do coletivo, da solidariedade de um ajudar o outro, do divertido, do trabalho em grupo, trabalho em equipe. Gostei muito dessa experiência, mas terminei a faculdade para advocacia. E fui para a advocacia. 1 ano, 2 anos de advocacia e eu percebi que eu gostava mesmo de direito, mas eu não gostava da área comercial, que é a área privada, né? Porque é uma prestação de serviço técnico, bastante específico, assim como medicina e outras carreiras, mas é uma prestação de serviço, que você tem que oferecer seu serviço, fazer um contrato, cobrar honorários, e eu não tinha essa veia comercial. Então eu logo notei que a minha área era pública, que eu preferia ser servidora pública. E daí eu já não morava mais em Avaré, desde que eu saí para fazer faculdade, depois eu fui morar em Marília. E em Marília a mãe da Manu, a Milena, eu trabalhava, mas estudava, né? Pensando nos concursos. A Mi chegou e me mostrou um edital da Justiça Federal e para analista, e eu resolvi prestar. Prestei, passei e permaneci na Justiça Federal como analista por 9 anos. Aí, como que eu compensava? Eu gostava do ambiente, gostava do meu trabalho, gostava de servir ao público, gostava de fazer atendimentos, gostava desse espírito de grupo, de novo. Tinha uma equipe muito legal de trabalho, fiz ótimas amigas, era sempre muito divertido, inclusive, mas a matéria não me agradava tanto. E então como que eu compensava isso? Estudando Direito do Trabalho. Então daí eu peguei para estudar, eu me realizava em Direito do Trabalho estudando, fiz mestrado, fiz pós-graduação, e fazia concursos, mas assim, concursos meio para saber como que eu tava de nível, porque eu também não tinha muita certeza se eu queria magistratura. Na verdade, eu achava que era muito, né? Porque eu gostava desse trabalho coletivo. E daí eu saí de Marília e fui para Campinas. Em Campinas tive meu filho. E quando ele tinha dos 3 para o 4 anos, dos 3 para o quarto ano, eu pensei que o tempo que eu dedicava para os estudos fazia falta no convívio com ele. E também comecei a me cobrar muito mais sobre realização de sonhos. Porque quando a gente tem filho, a gente quer ensinar aos filhos a buscarem pelos sonhos, a lutarem por isso. Então eu decidi que eu perderia essa postura morna de curtir estudar e eu tinha que definir se eu queria ou não magistratura mesmo. E daí conversei com meu pai antes, que já era aposentado na época, e perguntei se ele achava mesmo que eu tinha propensão, características, até em relação às condições emocionais de conduzir audiências, se eu tinha perfil de magistrado. E ele falou que eu achava que eu tinha. Então eu falei, eu vou prestar meu último concurso, mas vai ser meu último concurso. Eu vou me dedicar como, se der certo, era para ser. Se não era, o meu envolvimento com o direito do trabalho é outro. Talvez não seja de uma carreira ligada à magistratura do trabalho, mas seja algo para estudar, para praticar, para curtir, né?
E fiz o meu último concurso e passei naquele ano, quando o Caio tinha 4 anos. E eu já tinha praticamente 10 anos de Justiça Federal. E foi um encontro muito feliz, porque a magistratura do trabalho, ela tem muito a ver com psicologia. Então foi o meu reencontro com tudo, todas as minhas dúvidas foram sanadas naquele momento. A magistratura do trabalho, ela é de mesa de audiência, de encontro entre pessoas, de tentativa de conciliação, de ouvir histórias, de ter uma escuta ativa a respeito das dores das pessoas, porque às vezes as pessoas estão lá não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento, ou por algo que não deu certo, porque nós estamos tratando de uma relação, que é a relação trabalho. Muitos se dedicam mais ao trabalho do que à família, aos amigos, eles têm mais horas de trabalho do que horas de lazer. Então é uma relação muito importante, é uma relação de valor em que a pessoa precisa se sentir valorizada. E de correspondência, porque quem emprega também quer uma correspondência. Então é uma relação que, como todas as outras, ela pode dar muito certo, como ela pode ser complexa, complicada, durar bem, mas terminar mal, por exemplo. Então a mesa é um encontro, é uma sala que também é voltada para um contexto de psicologia. E eu acabei reunindo tudo que eu gostava na magistratura, mas eu não defini isso quando eu fiz a faculdade. Eu não defini isso ao longo nem da faculdade, nem do início da minha carreira. A vida foi me moldando ou me trazendo novas expectativas. E talvez isso seja interessante para vocês pensarem que a gente não precisa ter certezas e não precisa definir essas certezas o mais rápido possível. A gente tem que se entregar para a certeza de que nós vivemos uma oportunidade que é fazer uma escolha. Muitos nem podem fazer uma escolha de carreira. E que essa escolha depende do nosso amadurecimento e das coisas que vão acontecendo na vida também. Depois de tudo isso que você falou, eu queria perguntar para você quais são os principais fatores que você considera tomar uma decisão em algum caso seu. A sentença, por exemplo, é um ato de sentir. Então, a sentença trabalhista, claro, que tem por base as referências legais. Eu preciso aplicar a lei ao caso concreto. Mas tem um ato de sentir, né? A audiência é algo que não se programa o resultado nem o que vai acontecer nela, né? Ao longo da sessão. Nós somos surpreendidos pela situação da vida, pelos depoimentos das testemunhas, e faz parte do meu sentir observar as nuances, né? Dá para perceber se a pessoa está insegura numa postura mentirosa ou numa postura temerosa. Dá para perceber, porque do jeito que as coisas evoluem, os questionamentos, as posturas, tudo isso é um ato de perspicácia também. Então, quanto mais tempo a gente passa fazendo isso, maior é a nossa sensibilidade, a sensibilidade de ver aquilo que não é só uma percepção de olhar, né? É uma percepção de sentir. Então, essas questões interferem, né? Mas o pressuposto é a aplicação da lei. E é isso que traz segurança. Quando as partes me procuram, elas procuram a aplicação da lei. Procuram e manifestam uma dúvida, né? Então, eu trabalhei, mas não tive o vínculo reconhecido. Tem vínculo? Ela me pergunta. A reclamada, que o ex-empregador, vem e fala, ela prestou serviço, mas não tinha vínculo. As condições eram outras, o combinado era outro. Então, não é uma situação de má fé, é uma situação de dúvida, né? Eu busco informações e há pressupostos que me dizem se aquilo é uma relação de emprego ou é uma relação de trabalho autônomo.
que a gente costuma falar, né? O público fala muito, não é seletista. Se é seletista ou se não é seletista. Então, existe sim a aplicação, e essa é a regra de segurança, mas existe um campo do sentir. Então, pergunta básica: o que você decide quando está em dúvida? Dúvida não gera decisão. Eu vou em busca de outras informações para sentenciar ou decidir com base no meu sentir, nas minhas certezas. A minha certeza vai prevalecer? Talvez não, porque o inconformismo gera recurso e o recurso leva a minha decisão para um segundo grau, para os tribunais. Pode voltar confirmada, pode voltar reformada. E isso é saudável, é muito saudável, né? Não existe nenhuma postura de sensibilidade em relação a essa decisão eu não podia ter mudado. Eu gosto dessa revisão, porque isso é o lado bonito do direito, a oportunidade de fazer crescer, melhorar, divergir. Às vezes eu vejo do jeito que volta e falo, tá certo, né? É verdade, ou não, né? Eu ainda acredito nas minhas sensações, mas eu obedeço, eu vou executar o que voltou do tribunal, assim como as partes vão ter que aceitar o que voltou do tribunal. Então, é esse o meu trabalho, né? Quando eu preciso decidir, porque não raro a conversa em sala de audiência, ela vai para posturas conciliatórias. O que eu digo, postura conciliatória é acordo. E é isso que eu gosto mais de fazer diariamente, é tentar pacificar, fazer com que as pessoas cheguem nesse movimento de atrito, nesse movimento de desajuste ou de impacto, ou magoadas, ou doloridas, ou insatisfeitas, ou frustradas, e saiam da justiça restabelecidas, né? Com a relação, se não restabelecer a relação, pelo menos não levar remorso, diferença ou expectativa para mais longe. Então, a minha postura principal é de tentativa de conciliação, é conciliar, é pacificar. Acalmar as partes. Sim, e fazer com que as partes cheguem numa solução, porque o acordo é a solução das partes. Não é ficar naquilo de, a lei mandou isso e acabou, é tentar acalmar todo mundo e acabar por ali mesmo. Porque a sentença, a Justiça do Trabalho, ela enfrenta em um mesmo processo muitos pedidos. Então, eu peço vínculo, eu peço horas extras, eu trabalhava fazendo a limpeza, eu acho que eu tenho insalubridade, então eu tenho que enfrentar muitos pedidos. Então, enfrentando muitos pedidos, eu tenho o risco de procedência empate, que é o que a gente chama. Você ganha um pouco, o outro ganha um pouco. Se eu defino isso, as duas partes não ficam satisfeitas. Então a sentença, ela pode não agradar, entre aspas, criar um inconformismo das duas partes. E o que é o acordo? Um acordo, você me diz o que é mais importante para você. A outra parte diz o que é possível. E nós tentamos fazer essa possibilidade, necessidade ou interesse, né? Chegar numa etapa de ajuste perfeito, em que as pessoas saem com aquela sensação, era o melhor que nós podíamos ter feito. E olha que bom, as duas partes chegam numa situação de atrito, né? Uma situação de não conseguirem conversar, tanto que procuram a justiça, procuram advogados, chegam na mesa com aquele ressentimento e de repente elas produzem uma solução. O que significa isso? Todo mundo abre mão das suas certezas, né? E fazem, é um poder isso, uma solução que é diferente do que a justiça daria, porque a justiça, ela aplica a lei ao caso concreto com essa questão que eu disse em relação à apreciação das provas, o sentido magistrado. Mas isso pode ser que não solucione.
Porque e se é uma sentença num valor maior do que a parte pode pagar? Não soluciona. Vai gerar mais problemas. Muito mais. Eu tenho execuções muito pesadas para as duas partes, porque eu disse que de um lado tem uma pessoa que não recebe e tem outra que é quase que prejudicado por aquilo, porque tem penhora, tem busca de bens, negativação dos cadastros, não pode fazer financiamento, empresas, pessoas físicas, então aquilo causa um desconforto. Se a pessoa não consegue pagar, o desconforto fica, mas a solução não aparece, né? Então o acordo é um ajuste de possibilidades, mas é uma entrega de uma conversa boa, e as partes vão tentando se aproximar. Tudo isso com a participação muito valorosa dos advogados, porque as partes estão ali sendo aconselhadas por ele, que conhece o processo, conhece as expectativas, sabe de todas as questões técnicas que envolvem, né? O direito, nós temos o direito material e o direito processual. O direito material é o próprio direito. Tem vínculo ou não tem vínculo? Direito processual é o andamento do processo. Então, o advogado conhece para onde vai aquele processo em cada etapa, quais são os riscos, a demora, né? A jurisprudência, para além da lei, tem as questões como os tribunais vêm interpretando a lei. Então, a jurisprudência. Então, o técnico sabe das perspectivas, ou também sabe da necessidade ou da possibilidade do próprio cliente. Então, é algo... Não é uma ciência exata. É um processo muito longo. Mas valoroso e prazeroso, Sim. né? Desde que você se encaixe nessa situação, desde que se você gosta de fazer, aquilo é renovado diariamente. Eu faço às vezes 16, 17 audiências um dia, né? Como também faço processos mais complexos ou de instrução e faço 4, mas todo dia eu tô lá para fazer. Então não dá para não gostar. Tem que ser um negócio que tá em você mesmo. Sim, você precisa renovar seu interesse de entender a pessoa, todas aquelas pessoas, todos os dias. É o sentir que você falou, né? Sim. Sentir tudo. E é um sentir, às vezes, de solidariedade, entender a postura da pessoa, entender por que ela tá ali, entender por que ela não queria estar ali. Porque quem é chamado para estar, não quer estar. Né? Ninguém quer chegar no momento de ter que ir pra justiça por conta de um problema. Sim, e talvez nem a parte que procura a justiça queira, mas ela não conseguiu resolver de outra forma. A comunicação não foi feita de outra forma, mas Não. pacífica, vamos dizer. E às vezes é necessária a participação de um juiz. Então eu vejo na sala de audiência, mesmo em relações de trabalho, situações familiares. Né? Então essa semana eu peguei 2 casos de familiares, pais que empregavam os filhos, por exemplo. Então é algo que você tem que ir para além da relação de trabalho, é uma conciliação muito mais ampla, né? Então eles estão ali às vezes para tentarem conversar, para tentarem se ajustar, porque lá fora eles não têm aquele lugar de segurança no falar, de segurança de ser ouvido, de um terceiro que possibilite que cada um fale no tempo certo. Então, tem que gostar. Sim. Mas a gente não nasce sabendo se gosta ou não. Puxando disso que você falou que muitas vezes algumas das partes saem não gostando muito do resultado, ou as duas. E aí eu queria saber se... uma experiência mais pessoal aí, não tanto da profissão. Se você já acabou recebendo alguma ameaça de alguma das partes após um julgamento ou alguma coisa nesse estilo. Não, eu tive uma sensação uma vez de uma espécie de sugestão, né? A gente estava vivendo um momento de insegurança por conta de alguns casos que haviam acontecido, não na justiça do trabalho, mas na justiça comum. Então, tinha uma história, foi até filmada, né, de uma juíza que foi atacada no fórum, e daí surgiu essa pauta. E numa audiência, a parte, um executado, ele sugeriu, né, ele falou: a senhora não tem medo? Não. Ele falou,
mas é perigoso. Então foi uma espécie de sugestão, mas eu acho que estava muito associado ao ambiente da época. Eu nunca me senti ameaçada, eu nunca... eu não sei se deveria também, acho que não aconteceu nada mesmo que me fizesse sentir ameaçada. É uma carreira que exige bastante da nossa situação pessoal. É uma carreira que mistura muito com a vida, né? Então, principalmente numa cidade pequena, às vezes, ou num porte médio como Avaré, às vezes as pessoas, quando me encontram na vida, na rua, não conseguem separar o que eu faço de quem eu sou, né? E isso me impõe certas obrigações no modo de viver, no modo de conduzir. Não são todas as coisas que eu faço, mas eu acho que eu não faria, mas é uma vida um pouco mais pontuada em discrição, né? Mas eu acho que o meu perfil já seria assim, né? Eu tenho muito mais vivência socialmente com a família, voltei para Avaré depois de 20 anos, então é algo que eu valorizo muito, estar com a família, né? Então, eu não me sinto tolhida nas minhas escolhas, mas eu acredito que seja uma carreira que implique em certos cuidados, mas assim, cuidado na forma como a justiça é vista, né? Porque eu sei que quem mistura as duas imagens, a minha profissão com quem eu sou, ela está enxergando a justiça do trabalho onde eu vou. Então eu tenho muito respeito pela justiça do trabalho, né? Eu sempre penso como é importante o dia que a pessoa vai na justiça e encontra o juiz, passa pela porta, pelo vigilante, está vivendo o processo dela. Então ela tem expectativas sobre o juiz, sobre o comportamento do juiz, a vida do juiz. Então eu me sinto, acho que a minha preocupação maior é ser uma boa vitrine para a justiça do trabalho, porque eu sirvo a justiça do trabalho, né? Eu sou uma servidora pública, mas não me senti, em hipótese nenhuma, acuada pela população e nada. E eu não vejo, e assim, a minha realidade é de tratar a relação do trabalho. Então, eu não sou uma juíza criminal, eu não tenho nenhuma competência criminal. Então, talvez isso também faça com que a minha carreira seja mais leve, vamos dizer assim, no aspecto da segurança, né? Sim. Voltando um pouco, você acredita que hoje em dia tem mais conscientização dos direitos dos trabalhadores? Acredito. Do que quando você... antes, né? A história da justiça do trabalho está muito ligada lá no início a uma sociedade que era muito mais rural do que urbana, né? Bem por isso ela foi construída com princípios protetivos, de proteção do trabalhador. Era um trabalhador, na sua maioria, mais hipossuficiente. Se nós pensarmos na população rural, ela é mais, apesar de também ter hoje acesso já a televisão há muito tempo, a internet é muito democrática, então tem um nível de informação muito maior. Mas era uma população que vinha uma vez ou outra para a cidade, né, fazer compra e vivia um pouco mais reclusa. Então, hoje as pessoas são mais e melhor informadas, acredito. Eu não sei se bem informadas, né? Porque às vezes o excesso de informação é desinformação. Porque todo mundo fala tanto que ninguém mais sabe O que é verdade ou não, o que é exatamente. mito. E querendo ou não, ainda tem casos que chegam a você que precisam ser resolvidos. Então, essa Sim. conscientização não tá... Mas eu não sei se é falta de conscientização ou se é característica de um relacionamento, né? Então, por exemplo, o fórum. O fórum comum que trabalha com questões familiares, né? É uma relação que tende a ter seus altos e baixos, e algumas delas vivem um baixo muito grande, né? No sentido de não conseguirem mais conversar, precisarem de ajuda, não saberem o que vão fazer em relação ao próprio casamento, os filhos, o dinheiro, enfim, e precisam de um tesão. Não é falta de informação,
é atrito, é dificuldade de relacionamento. Eu acho que daí está mais ligado à falta de comunicação Do que a falta de informação, de conscientização. Tem questões que demandam maior conscientização, mas eu acredito que hoje seja mais dessa estrutura conflituosa. A sociedade está até mais conflituosa do que era antes. Antes ela era menos informada, né? Ela era mais sensível, né? Mais hipossuficiente em relação às condições, os direitos. Hoje em dia ela é mais conflituosa, né? A gente vê isso em redes sociais, na política, nas famílias, um que pensa diferente do outro. E então eu acredito que hoje a nossa demanda seja de conflito mesmo, não de desconhecimento. Sim. E por que dentro dessas ações trabalhistas, na maioria das vezes, o empregado é favorecido, mesmo o patrão estando com ele? É interessante essa pergunta, porque também vem da característica de como isso nasceu, de fatores históricos, né? Porque ela nasceu para proteger a classe trabalhadora, né? A legislação trabalhista é protetiva, porque antes não havia limite de número de horas, por exemplo. Precisou a legislação falar, não, máxima de 8 horas, com 2 horas de extras por dia, 44 semanais, já precisou porque senão a exigência seria de 12, de 14, lá no início, né, podia ser assim, ou era assim. Então a legislação, ela veio como uma situação de proteção, de estabelecer limites, né, porque se não fosse a força, seria pela necessidade, né? E a necessidade do outro talvez de exploração em alguns momentos, né? Então isso está muito ligado a como e por que a Justiça do Trabalho ou a legislação trabalhista nasceu, e não foi só no Brasil. O Brasil tem como situação distinta ter uma Justiça do Trabalho. Né? Não são todos os países que têm uma justiça especializada e federal do trabalho, né? Mas a legislação trabalhista é algo que é dividido em todos os países, nem nasceu aqui, né? Nasceu na Revolução Francesa, dos limites, na Revolução Industrial e todas essas questões que pontuavam direitos, né? A questão do humano, né? O homem não é uma máquina de trabalhar, é um ser humano que trabalha, e o trabalho é bom, a gente se realiza através do trabalho, né? Mas precisa ter boas condições de trabalho. Exploração não é trabalho, né? Não é trabalho digno. Então eu acho que essa impressão vem de como nós nascemos, mas a minha sensação é que talvez seja um temor, seja uma espécie de garantia ou de expectativa de quem trabalha e um temor do empregador. Porque na mesa da audiência, ou na hora da sentença, ou na hora do sentir, cada caso é um caso. Não existe mais processo, existe estatística, mas a estatística é tão grande para processos procedentes quanto para improcedentes. E a maior estatística é para procedentes em parte, quer dizer, um pedido ou outro, não todos. Então, não dá para falar que todo mundo que vai na justiça ganha, né? Não dá para falar, porque cada caso é um caso. Não só depende da situação de fato, da realidade, mas às vezes as condições de provar o que se fala, se ela consegue trazer testemunha, se ela não consegue trazer testemunha, se ela tem prova documental, se ela não tem prova documental. Então é caso a caso. Então há processos que obtêm sucesso, há processos que não. E há processos que o sucesso é parcial. Então, eu acredito que essa dinâmica essa impressão venha mais de um contexto histórico, né? Eu não sei se... É claro que quem perde nunca está satisfeito, quem ganha
pode sair mais satisfeita com a justiça, mas não dá para falar que toda vez que entra ganha. Pode entrar mesmo não tendo o direito, porque eu procuro a justiça para dizer se eu tenho o direito ou não. Então o fato de procurar ou ter acesso à justiça não significa que ele vai obter sucesso no resultado. E o acesso à justiça é um direito constitucional. E não é só o trabalhador que procura a justiça do trabalho. Por exemplo, se o empregado falece e eu não sei para quem eu pago as verbas rescisórias, por exemplo, ou os direitos que ele adquiriu ao longo daquele contrato, às vezes eu sei que tem uma viúva, eu não sei se tem filhos, quantos filhos, eu não sei se eu vou pagar certo. Eu entro com uma consignação em pagamento. É um processo que não é litigioso, né? É uma forma de providenciar um pagamento, né? Ele não tem um litígio no sentido dessa divergência, né? Dessa briga. Mas eu atendo o outro lado também. Atendo no sentido de ser impulsionada. Mas a justiça é uma casa democrática e tem que ser, né? Não é porque procura a justiça do trabalho que está com um ponto ganho, né? É caso a caso. Pode ser, por exemplo, uma mesma empresa, eu tenho 2, 3 reclamações trabalhistas, pode ter resultado diferente, porque cada um tem uma capacidade. É particular cada caso. Sim, a sua realidade da empresa pode ser diferente da realidade dele. Você pode fazer mais horas extras do que ele, né? Você pode trabalhar num setor que cabe o pagamento de insalubridade, ou seja, pelo ruído, ou contato com produto químico, mas você trabalha, por exemplo, no escritório. São realidades diferentes. Então, eu preciso conhecer cada uma dessas realidades e me convencer. Não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Mas eu entendo que possa haver, por conta dessa evolução histórica do princípio das coisas, uma interpretação sobre a atuação da Justiça do Trabalho. Recentemente eu fiquei sabendo por pessoal assim, de perto, de um caso de uma demissão por justa causa. Isso me gerou muitas dúvidas, porque dentro da demissão você tem que justificar. Minha mãe ela é pessoa jurídica, então eu acabo vendo casos assim também. E aí eu queria entender, quando que a demissão por justa causa ela é válida e ela é correta? Porque eu sei que você não pode simplesmente catar e demitir a pessoa por justa causa, porque isso pode acabar prejudicando a pessoa também. A justa causa é a situação mais grave de rompimento. Então ela precisa estar justificada, fundamentada por uma situação que extrapola e muito a normalidade e envolve uma quebra de confiança, né? Então, por exemplo, existem situações que elas são gradativas e outras situações que bastam uma. Por exemplo, um furto, né? Uma agressão física, um ato de insubordinação grave, né? Eu li a respeito de uma justa causa até nos nossos grupos de magistrado, uma situação em que um empregado colocou uma substância química no bebedouro da empresa. Ou uma situação de por exemplo, uma publicação. Hoje a internet é um campo minado, as pessoas precisam entender que isso chega, né? Que não é um campo privado, é minado mesmo. Você lança aquilo, às vezes com a cabeça quente, e aquilo você não consegue pegar de volta. E pode explodir em outros lugares, inclusive com a ciência de quem está sendo prejudicado. Então, esse é o trabalho na empresa. E eu posto situações, por exemplo, que desabonam, falando mal, fazendo críticas severas, contando segredos, né, o comportamento do empregado e empregador tem certos comportamentos esperados. Então, se você tem um cargo e através desse cargo você obtém informações privilegiadas, você é dono daquela informação, você não pode espalhar,
né? Você tem um dever de sigilo. Então há situações que bastam uma, mas há situações que vão gradativamente. Então a pessoa falta, ela recebe uma advertência oral, ela falta mais 2 dias, daí vai uma advertência escrita, depois ela continua faltando, o que indica ao empregador que nenhum desses puxões de orelha serviu. Daí eu vou para uma suspensão. E depois ele continua repetindo até chegar num momento em que... Um momento extremo. Então é gradativo. Igual escola. É uma relação. Tem punições porque existem regras. Sim, e regras de expectativa. Porque se você falta, é um prejuízo próprio, mas é para a sala. Porque quebra o andamento. Enfim... existe uma série de coisas, ou é abrupto ou ele vai acontecendo aos poucos. A grande dificuldade da justa causa, que como é um evento sério, porque o desemprego já é difícil, né? Perder o emprego já é muito difícil. E essa ruptura com uma espécie de rusga, com algo que encerra de um jeito difícil, falando que você não foi suficiente e manda embora sem vários direitos. Não tem aviso prévio, não tem multa do FGTS, então tem o prejuízo econômico também. Não tem o reembolsamento para se sustentar enquanto procura um emprego. Não tem o seguro-desemprego. Fica manchado também no histórico da pessoa, né? Esse é um pressuposto, mas não é isso que se leva para a justiça. Ele pode se sentir como, eu saí dessa empresa, eu já não posso indicar essa empresa, por exemplo, no meu currículo, porque eu tenho medo que alguém ligue e ela fale, olha, ele foi péssimo, saiu... Então, não é para fazer isso. Sim. Mas pode ser, e ainda mais em cidade menor, de acontecer. Achei que era uma regra que acabava ficando no histórico da pessoa. Não. Mas são situações bastante graves. A grande dificuldade é também fazer prova disso, né? Nem sempre o empregador está munido de provas suficientes. Quando são faltas reiteradas, com muita documentação, dando ciência de cada uma das faltas, quando é uma publicação, um atestado falso, por exemplo, que quebra a confiança. Dá para ir atrás. Né? Então, se é algo documentado e fácil, ou patente, mas há situações que ficam numa zona de dificuldade. Eu posso entender que é grave. O tribunal pode entender que não é tão grave e não é suficiente para uma dispensa por justa causa. Sim. Então, é uma situação que precisa ser bem documentada, né? E bem... na dúvida, eu não aplicaria, né? Sim. Né? Porque você tem um questionamento, não tem uma base ali, muita prova, é melhor deixar só numa demissão. Porque o risco, quem é despedido por justa causa, além de prejudicado, pode sair falando, não é possível, eu não mereço tanto. Sim. Né? E eu quero saber se era para ser tanto. Então é uma forma, é um tipo de uma despedida que leva muito para a justiça. Sim. E daí cria um risco tanto da manutenção quanto da reversão, né? Mas é a situação de rompimento mais grave, né? E que causa brusca e não pacífica. Acho que os rompimentos são bruscos, né? Sim. De repente uma empresa está numa outra situação, quer remodelar, ou está com uma situação de dificuldade econômica, pode ser que ela pegue, mesmo assim de surpresa, o empregado, mas ela vai dar aviso prévio, que significa que tem 30 dias de recebimento, a pessoa vai sair com seguro-desemprego. Sim. E a despedida já é algo que pode tem que ir atrás de outro desemprego, tanto agora com uma taxa tão grande de desemprego. E assim, imagina o que é não receber o salário no mês e ter várias obrigações. Exato. Né? E tem essa relação que é quebrada. Então eu já ouvi de pessoas, por exemplo, sabe que eu até estava pensando em pedir dispensa, eu não sabia mais se eu queria trabalhar, mas quando eu fui despedida eu fiquei chateada. Então era uma coisa que ela mesma estava considerando, sim, mas quando aconteceu, ela tirada, foi pega de surpresa. Porque é um rompimento.
né? É um rompimento. Então é isso, muito obrigado pelo bate-papo. Acho que esclareceu muito nossas dúvidas. Foi muito legal conversar, a explicação. Não conseguimos terminar todas as perguntas, mas as que a gente perguntou que foram as principais. Foi muito importante pra gente conhecer mais sobre esse mundo aí do trabalho. E abre portas para um pensamento de outras áreas, porque muitas vezes o povo não considera, eu quero ser juiz trabalhista, mas conhecendo alguém, vendo experiências próprias, pode acabar se interessando pela área. Sim. Bom, a justiça está de portas abertas, né? A gente tinha 100% de audiências presenciais, agora a gente tem um número muito grande de telepresenciais, mas ainda assim existem as audiências presenciais, particularmente são as que eu mais gosto. Então, dá para assistir, é um ato público, só é sigiloso por exceção, né? Então, dá para fazer essa formação, tirar essa dúvida, visitando a Justiça do Trabalho. É um lugar público e de serviço público, né? Então, é a casa de todos nós, né? E não precisa estar associado a um evento negativo na vida. Então, procurem a Justiça. Nós temos essa vocação de conciliar e de informar, né? Então, precisa ser assim. E foi um prazer, eu só acho que eu me entusiasmo muito, que eu gosto, eu sou apaixonada pelo que faço. Então, às vezes, pode ser que eu tenha disparado, desfocado. Você falar mais aqui também. Eu podia ficar mais. Conseguiria falar mais, não é por falta de assunto. Não. Eu começo a audiência 1h30, termino 6, 7 falando, quer dizer, eu tenho traquejo. Mas foi um prazer, eu parabenizo não só a recepção, as perguntas, mas a iniciativa também da escola em trazer essa informação, em participar ao lado de vocês essa escolha que não é definitiva, que não precisa ser já, ela pode ser amadurecida. Eu acho que o mais importante é vocês terem o foco do estudo, porque quando vier a definição, vocês vão estar preparados para ela. Mas não saber hoje o que quer, ou não ficar em dúvida no terceiro colegial, tudo isso está dentro de uma normalidade. Eu não fiz essa escolha aos 16, aos 17, eu passei no meu concurso aos 30 e... Caio ia fazer 4 anos, aos 36 anos, né? Sim. Hoje eu tenho 14 anos de magistratura e vou ter muito mais do que isso, eu não estou nem na metade. Mas eu não acho isso ruim, porque eu tenho prazer no que eu faço. E o prazer a gente vai descobrindo ao se conhecer melhor e ao viver as oportunidades da vida. Sim. Então, que seja uma oportunidade também recebendo, se vocês quiserem, ir lá na minha casa, da Justiça. Obrigada. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.